Opa, Otávio Castanho aqui para mais um aulão do clã. Dessa vez a gente vai falar do tema que eu tenho citado como um dos temas mais importantes dentro dos protocolos de manifestação que a gente conversa toda terça-feira nos aulões de PNL lá. E aí sempre, vocês sabem que sempre que eu tenho um tema, eu conheço alguém que sabe muito mais do que eu sobre o tema, eu não fico gastando a minha saliva, eu chamo a pessoa para falar aqui do tema para vocês. E hoje eu trouxe a Nanda Pérez, que começou, quando eu conheci o trabalho da Nanda, foi meio que quando eu comecei também. Acho que a gente começou meio junto, assim, lá para 2013, 2014, e eu acompanhava, a gente trabalhava muito com o mundo do coaching, foi lá que eu descobri a Ananda, segui, e até hoje ela sempre falando, ensinando as pessoas a lidar com as crenças, o sistema de crenças, que eu sempre digo que é o que manda em tudo. Então eu trouxe aqui a Ananda para conversar com a gente hoje, e Nanda, bem-vinda, obrigado pelo seu tempo, e eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí, falar quem é a Ananda, de onde você veio, o que come, o que surgiu, fala para a galera quem é você para a gente começar a falar sobre esse tema aí. Obrigada, Otávio. Primeiramente, obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, né? Vir aqui falar para esse monte de gente legal, especial. Meu nome é Nanda Pérez, na verdade, meu nome é Fernanda Pérez, né? Eu sou conhecida como Nanda Pérez. Eu comecei no mundo do coaching em 2009. Eu era do coaching raiz mesmo, onde quando tudo isso aqui era mato, que ninguém sabia que era coaching, né? Eu fazia. Só que eu não estava no mundo online. No mundo online, realmente, eu entrei em 2012, 2013, por aí. E no mundo, eu trabalhava como coach, desbloqueadora de gente, eu gostava de falar isso, que eu era desbloqueadora de gente no mundo corporativo. Por que que eu comecei a trabalhar com crenças, né? Porque a primeira coisa que eu precisei fazer comigo para entrar no mundo corporativo foi me desbloquear. A minha formação inicial é letras, depois eu fiz psicanálise clínica, porém, eu queria trabalhar no mundo corporativo, porque há 20 anos atrás era o que trazia dinheiro com coaching, porque ninguém sabia o que era coaching. E aí eu pensei, caramba, como é que eu entro no mundo corporativo para atender CEO, gerente, né? Pessoas com alto cargo de 65 anos de idade, eu tinha 30 e poucos. Como é que eu entro nesse mercado sem nunca ter colocado o pé lá? E aí eu comecei a fazer uma série de exercícios comigo para eu me desbloquear em relação àquilo. E aí eu me desbloqueei, entrei no mundo corporativo, atendi as grandes empresas no Brasil, Oi, Vale, Sebrae, Seg, né? Atendi vários CEOs, atendi empresários, né? E aí eu comecei a trabalhar comigo e a galera começou a falar, pô, me ensina a fazer isso que você faz. Eu falei, cara, mas como é que eu vou te ensinar? Porque no começo você faz meio que intuitivo mesmo, né? Natural, E né? aí eu desenvolvi um método que desbloqueei a crença das pessoas e comecei a ensinar para os coaches, comecei a ensinar para os mentorados, depois abri a boca, né, vamos dizer assim, como a gente fala no mercado, né, abri a boca do funil. Hoje eu ensino para qualquer pessoa que queira aprender, que queira desenvolver isso e se tornar um especialista nessa área, porque no final de contas tudo são crenças, né? Então é isso, eu estou nesse mercado já tem esse tempo. Não dá para falar de crença sem também falar, como você mesmo fala, né, de lei da atração, de criação de realidade, porque o objetivo principal de trabalhar crenças não é virar o chato do churrasco, que fica detectando crença de todo mundo e enchendo o saco da família. O objetivo de trabalhar crenças é só um: você tirar o bloqueio que está te atrapalhando conquistar alguma coisa que você quer. Então, se eu tenho esse copo aqui e eu não consigo botar a mão nesse copo, eu tenho que tirar o que está segurando a minha mão. O único objetivo de trabalhar crenças é esse. O resto fica feliz e segue a vida. Então, é isso que eu ensino para as pessoas e estamos juntos aqui. Você pergunte o que quiser, vamos nessa jornada. Muito bom. Eu pensei que você é igual a mim num aspecto, que é você aplica em você as coisas que você aprende e ensina, né? Eu Sempre. sempre aplico em mim primeiro. Quando eu fiz PNL, comecei a estudar PNL, eu comecei a aplicar todas as técnicas em mim. Mesmo que eu não tivesse um problema que a técnica resolveria, eu queria ver o desenrolar da técnica. E às vezes falava com um amigo e aplicava em clientes e em mim mesmo. Então, eu já passei por todos os processos das coisas que eu ensino. Porque tem pessoas que sabem a teoria, mas nunca aplicaram em si mesmas ou nos outros. E a gente aplica por aí afora. Muito bom. O que você falou é muito importante. A crença, as que estão legaisinhas, deixa quieta e deixa solta. Agora, se não estou conseguindo chegar onde eu quero chegar, não estou conseguindo tocar o que eu quero tocar, né, na metáfora, é porque tem alguma coisa me impedindo. E isso aí ele está Perigoso. tá escondido ali no nosso inconsciente. Vamos lá. Eu queria que você desse uma definida inicialmente, não uma definida técnica bonita do dicionário, tal, alguma coisa assim, mas para falando como se você estivesse explicando para minha mãe
o que é uma crença. Porque se eu falar para minha mãe sobre crença, ela vai pensar em religião na hora, e ela vai pensar que crença é uma coisa que ela acredita, mas não tem, não dá para provar, tipo, acredito, né, coisas religiosas. Ela não entende que as verdades da vida também são crenças. Fala um pouco sobre esse negócio, crenças, verdades, fé, para a galera entender do que a gente está falando. Senão a galera vai Tá, associar a religião, muita gente vai associar a religião. tá. Então vamos lá. De uma forma muito simples, que eu explicaria para o meu sobrinho de 5 anos, né? Crença é um pensamento que você pensa e você já pensou ele tão repetidas vezes na sua vida que ele já é parte de você e você nem vê ele mais. É como se você tivesse, por exemplo, eu adoro falar sobre crenças transparentes, né? Que você não sabe que você tem. É como se você tivesse na sua frente uma parede de vidro colorida e você visse o mundo através dessa parede de vidro. Mas você não vê a parede de vidro, você não sabe que ela está ali. Então, você vê o mundo a partir das suas crenças. Qualquer coisa que eu contar para você aqui agora, qualquer situação que eu contar para você aqui agora, qualquer pessoa que estiver assistindo, ela vai ter uma percepção sobre a história. A história vai afetar a pessoa de alguma forma. Por quê? Porque a nossa leitura da nossa vida e nossa leitura do mundo é a partir das nossas crenças. Tudo na vida são crenças. Ah, isso aqui é uma cadeira. É uma crença. Porra, não é uma crença, Fernando. Eu tô vendo que isso aí é uma cadeira. Não, isso é uma crença. Porque se você, quando tivesse 5 anos de idade, a sua mãe chamasse isso aqui de cocô, você ia chamar isso aqui de cocô, você não ia chamar de cadeira. Você ia chamar de poltrona. Você ia chamar de outra coisa, né? Ela deita, né? Então, tipo assim, você poderia chamar de qualquer outra coisa. Então, crença é uma coisa que é tão verdade para você que você não pensa mais sobre aquilo, você só age sobre aquilo. Então, elas são aquilo que a gente tem de mais precioso para operacionalizar e para trabalhar e para se mover diante da vida. As crenças, elas são responsáveis por você caminhar com fluidez ou caminhar com dificuldade. As crenças são responsáveis por você colocar você em níveis de sofrimento ou de alegria. Se você estudar quais são os pensamentos, vamos lá, vamos focar em pensamento aqui, né? Que são as crenças mais superficiais. Quais são os pensamentos de uma pessoa em estado depressivo e uma pessoa em estado ansioso e uma pessoa em estado de plena leveza, vai ser outra. São pensamentos completamente diferentes, que trazem emoções completamente diferentes e frequência diferente. O que é frequência, Fernanda? A frequência ela é uma vibração, tudo vibra, né? Ai, tem um bicho morto ali, é morto pra gente, porque ele vibra, ele está vibrando, a terra vibra, né? O bicho morto A tem matéria, a matéria está vibrando. a matéria, obrigada. A matéria vibra, né? Tudo é feito, a menor partícula da matéria, ela é feita de energia. Então, tudo é energia. E uma das coisas, a gente estava falando até alguns minutos atrás, dos Abraham Hicks, né? Que são uma das pessoas que eu adoro estudar sobre lei da atração. Eles falam o seguinte, que a frequência, a energia do pensamento, a gente não tem noção disso, né? Mas a energia do pensamento, a vibração, a frequência do pensamento, ela é literalmente poderosa. Ela tem frequência suficiente para levar um foguete para a Lua. Então, você imagina, se você pensa todos os dias que você pode, você tem essa frequência e essa energia todo dia te impulsionando. Se você pensa todo dia que as coisas são difíceis, que é difícil para você, e que é não sei o que lá, e que blá blá blá, e que blá blá blá, é essa frequência, como um foguete, que vai te levar com uma velocidade incrível para aquilo que você não quer, né? E tem uma pergunta que os meus alunos me fazem sempre, né? Que eles falam assim: mas como é que eu vou pensar positivo se eu tô cheio de boleto? Como é que eu vou pensar positivo se eu tô cheio de contas? Como é que eu vou pensar positivo se eu tô cheio de não sei o que lá? Fala, olha só, pensar positivo não é você fingir que você não tem uma situação. É direcionar, é redirecionar o seu pensamento para pensar que, meu Deus, eu tenho uma conta para pagar, em vez de focar na conta que você tem para pagar, é focar naquilo que você quer. O que você quer? O que você quer na sua vida? Tem gente que fala para mim assim: "Ah, eu queria nunca mais ter conta na vida. Ter conta é um saco". Eu falo: "Cara, então você vai ser sempre vira mendigo, vira morador de rua. Morador de rua não tem conta nenhuma". Aí a pessoa fala: "Não, mas eu queria ser um milionário". Cara,
Você acha que quem tem mais conta? Eu ou uma pessoa multibilionária? Você acha que quem tem mais conta? Eu ou Elon Musk? Quem acorda de manhã, Ele não só tem mais contas, como as dele são mais caras. ele não só tem mais conta, como ele tem mais dívidas. Aí tem muita gente também que fala assim: ah, eu quero muito ser milionária, mas tem crença com autorresponsabilidade. Quem você acha que tem mais responsabilidade, o funcionário ou o dono da empresa, que tem que pagar todos os funcionários? Quem tem mais responsabilidade? Quem tem mais responsabilidade? Quem tem mais compromisso? Quem tem mais um cachorrão correndo atrás, né? Vamos dizer assim. Eu, você, que temos empresas, né? Fluidas, maravilhosas, multimilionárias também, ou o Elon Musk ou o dono do Facebook, né? Que tem investidores, que tem banco investindo. Então, isso tudo é do nosso campo de crenças, principalmente do campo de crenças da pobreza e da escassez, que a gente acha que tranquilidade é não ter dívida. Tranquilidade é você ter uma mentalidade maior do que a tua conta de dívida ou tua conta de pagamento. É você ter um fluxo de energia que produz muito mais do que aquilo que você gasta. Isso é você colocar a sua mentalidade na posição correta. Então, tem gente que fala assim, eu queria tanto ganhar 15 mil por mês. Começa a ganhar 15 mil por mês para você ver. O que muda na tua vida quando você começa a ganhar 15 mil reais por mês? Nada. Você só quer ganhar 15 mil por mês porque você está focando na porcaria das contas que você tem. Se eu ganhasse 15 mil por mês, eu ia conseguir pagar todas as minhas contas. Beleza, sem problema nenhum. Só que você ia pagar todas as suas contas e você ia desejar outras coisas. Você ia criar outras coisas. Você sempre ia querer mais. Mas isso aí é ganância. Não, meu amor, o nome disso é ser humano. Você nasceu, quando você saiu lá da centelha divina para vir aqui para a Terra, você veio aqui com o objetivo de criar. E o que ensina? O que te dá o impulso de criar? O desejo. E o desejo ele aparece de duas formas. Ou pelo contraste, que é aquilo que você não quer, né? Ou por alguma coisa que você vê em alguém. Por exemplo, eu nunca quis ter carro na vida. Nunca quis. Eu nem carteira de motorista tenho. Aí, não quero nunca ter carro, não. Quando eu tiver muito, 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 muito dinheiro mesmo, eu vou ter um carro foda e vou pagar um motorista. Nunca fiz questão de dirigir na minha vida. Tem mulheres que adoram, que querem. Eu não, eu nunca foquei nisso. Até que um dia eu estava lá em Brasília, num shopping, e aí entrei, tinha um carro lá Eu não conheço o carro, né? Se você botar um Fusca, um Chevelio na minha frente, para mim vai ser a mesma coisa. Mas eu tava lá e eu falei, caraca, gostei muito desse carro. Porra, que carro lindo! E era um carro assim, com banco de couro, com não sei o que lá. A frente dele era bonita, era uma Mercedes. Eu falei, se eu tiver um carro um dia vai ser esse aqui, mas eu tenho uma resistência, que eu falei, mas eu não quero dirigir. Gente, eu vou comprar esse carro, eu vou ter um motorista. Então agora eu já estou começando a ter desejo de ter carro. Mas por quê? Porque eu encontrei um que despertou em mim o desejo. Até então, Ferrari, nananã, nunca encheu meus olhos. Eu sempre quis casa, móveis, decoração. Aí eu sou maravilhosa nisso. Mas carro nunca foi. Então você vai vendo as coisas e a partir do momento que você vai experimentando a vida te chama para mais. Por isso que ficar na zona de conforto é uma bosta. Porque quando você está na zona de conforto, você entra na zona que a gente chama de zona de sofrimento. Por que é a zona de sofrimento? Porque a vida sempre vai estar te chamando para mais e você sempre vai estar resistindo, achando que, se eu tiver mais, eu vou ter que trabalhar mais. Se eu tiver mais, eu vou ter que fazer muita coisa. Se eu tiver mais, eu vou perder tempo com a família. E aí você vai começando a ter pensamentos que vão se cristalizando em você e gerando uma crença que te impede de ter dinheiro, prosperidade, riqueza. Se você pensar bem, Otávio, hoje, por exemplo, você fala para uma pessoa assim, por que você não abre seu próprio negócio e tal, não sei o quê. O que a galera fala sobre empresário, né? Empresário não tem vida, né? Empresário sei lá o quê. Empresário não desfruta do dinheiro. Tá, mas você que trabalha 8 horas por dia, só descansa no final de semana, Às às vezes vezes tem tem que gente que atender seu o empresário é chefe. do mal, ele é do mal, ele é Ou mercenário. ele é do mal, exatamente, né? Mas aí a pessoa que está trabalhando, você está desfrutando da vida também? Com o seu salário que você está tendo agora?
Porque às vezes a gente critica porque a gente não quer ser uma coisa porque acha que não vai desfrutar a vida, só que a gente já está na situação de não estar desfrutando, amigo. Então, assim, você nem se permite arriscar, porque o seu pensamento está ali te bloqueando. E a coisa mais importante sobre a crença é que ela te cega sobre a vida que você está tendo, muito mais do que qualquer coisa. Pode prestar atenção, Otávio, ó, na maioria das vezes, a crença que você tem de medo, que vai te impedir de chegar num objetivo, seja financeiro, de carreira ou de sucesso, esse medo que você tem daquilo que acontece, que vai ou que vai acontecer, já está acontecendo na sua vida. Você só não consegue ver porque você está mergulhado na crença. Então É, você acha que você está se protegendo. quando a gente está dentro, eu falo quando você está. Tem um amigo que usou uma metáfora muito boa. Ele falou assim: a gente não consegue ver o nosso telhado, porque está dentro de casa. Você precisa de alguém de fora para ver o seu telhado. Vê se tem uma telha quebrada aí. Você não sabe, você olha por baixo aqui no seu telhado e fala: não, tá tudo bem aqui. Então você precisa de alguém de fora. E assim, é uma metáfora da vida que a gente está dentro da gente mesmo, na nossa vida, e a gente não consegue ver por fora. Quando alguém olha de fora, fala: não, tem. Por isso que é importante conversar com pessoas profissionais e às vezes especialistas, porque ele fala: você já olhou para cá? Já olhou para cá? Eu estou olhando daqui, estou vendo uma telha quebrada. É mesmo? E de repente ele te convida a dar uma saída da sua para você ver o seu próprio telhado. E E essa às parte vezes, Otávio, é que só você para falou, complementar você aqui, falou que a gente não, a gente se cega da própria vida, é um pouquinho disso. um pouquinho disso. Não, e eu ia dizer o seguinte, que o telhado, às vezes, a outra pessoa te fala. Só que mesmo às vezes com outra pessoa te falando, você não consegue ver. Mas quando é que Você eu vou ver nega. o telhado? Quando ele começa a gotejar dentro de casa. Hum. Que aí a gente chama do quê? Do caos da vida. Vamos pegar aqui, eu trabalho muito com mulheres. Quando que uma mulher dá uma guinada na vida? Muitas vezes. Quando ela toma um pé na bunda, quando se separa, quando perde alguém, quando você é muito maltratado, quando acontece alguma coisa na sua vida que é muito dolorosa, é assim, ó, você tem um desejo. Se você não for em busca desse desejo, planejando, se desbloqueando para chegar lá, a vida vai trazer isso para você. Porque o desejo, ele é mais forte do que qualquer outra coisa, né? Então você vai acabar criando muita dor para você, e essa dor é só o teu inconsciente dizendo, te mostrando assim, cara, não é isso que você quer, não é isso que você quer. Uma das técnicas que eu uso com os meus clientes para descobrir o que você realmente quer, e quem está assistindo agora pode usar, ela é muito poderosa, é você entender o seguinte, ó, eu estou no meu trabalho, eu estou reclamando do meu chefe é um saco, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Lembra que o problema nunca é o seu chefe, tá? Não significa que ele seja um bonzinho, um anjo, um maravilhoso, mas você criou aquele chefe ali para você. Então, o seu chefe está ali, criando um monte de problemas na sua vida, ou aquela empresa não está te pagando direito e tal, não sei mais o quê. Aí você pega aquilo e você anota. O que que você não gosta no seu trabalho? Ah, eu não gosto de como eu sou tratada pelo meu chefe. Eu não gosto do salário que eu tenho. Eu não gosto de trabalhar 12 horas por dia. Beleza. Aí você faz um tracinho no meio e coloca assim, ó, o que que eu quero no lugar disso? Ah, eu quero um chefe tranquilo, maravilhoso. Ou eu quero empreender. Ah, eu quero faturar, não isso que eu estou faturando, eu queria faturar, mas vai falando mesmo assim, ó, como se você não tivesse. Você tem que responder essa pergunta assim, ó. Se você não tivesse problema de dinheiro, de crença, de bloqueio, de nada, o que que você colocaria nessa folha? Então Se você tudo vai fosse escrevendo, tá? possível, se fosse Se tudo todo fosse possível, possível, o que que eu se tudo fosse colocaria aqui? possível, o que que você colocaria aqui? Ah, eu gostaria de faturar tantos mil reais por mês. Aí do outro lado você colocaria, ah, eu gostaria de fazendo o quê? Ah, eu gostaria de trabalhar desse jeito aqui assim. Pronto. Aí olha lá para essa lista, fecha os olhos e se vê nesse trabalho, nananana. Tem gente, Otávio, que não vai conseguir nem se ver, nem vai fazer o exercício, porque tá tão bloqueado que ele vai falar assim: ah, não vou fazer isso não, isso não vai adiantar de nada. É os pensamentos derrotistas que eu falo. Não vem só uma sensação ruim quando você pensa naquilo que está bloqueado para você. Às vezes você pensa e fala, muito legal, mas não dá, né? Não é possível, não quero. Exatamente. Esse E exercício aí é quando legal. você
Pode Pode falar. falar. Não, eu ia falar que esse exercício é bacana porque a pessoa... existe um padrão na maioria das pessoas que é eu reclamo do que eu não quero, eu foco aqui no que eu não quero. Isso não está bom. E quando eu pergunto para ela assim, tá bom, o que que você quer no lugar? Ela trava, ela não sabe o que ela quer no lugar. Ela só sabe que ela não quer aquilo. É o mesmo que eu trazer para você um doce. Você fala, eu quero comer um doce, traga um doce de banana, e você fala, tá, mas eu não quero um doce de banana. Eu falo, legal, qual doce você quer? Fala que eu vou buscar. E você fala, não sei. Para a vida é assim, na maioria das vezes as pessoas falam assim, isso aqui tá muito ruim na minha vida, isso. Mas o que que você quer no lugar? Algumas já vão no contraste, no oposto, né? Eu queria tal coisa. Mas muitas delas falam, sei lá, algo melhor. Eu falo, tá, define algo melhor. Então, esse exercício é bom porque a pessoa vai começar a olhar para o que ela quer no lugar do que ela não quer. E aí, ela pode começar a visualizar isso aí. Tem uma coisa E quando legal que você ela olha falou. essa listinha, quando você começa a olhar, tipo assim, ter um trabalho com um chefe incrível, respira e sente. Vai vir uma crença. Tipo assim, não existe chefe bom. Chefe é tudo filha da mãe, né? Tudo chefe, tudo é FDP. Eu gostaria de faturar 20 mil reais por mês. Impossível com a minha profissão. Ninguém fatura 20 mil reais sendo, sei lá, enfermeiro. Terceiro, gostaria de trabalhar só 4 horas por dia. Piorou, não existe isso. E é muito interessante isso, porque se a gente não começa a expandir o nosso espaço de prosperidade, você sempre vai ficar na escassez. Eu lembro que quando eu trabalhava, quando eu morava num apartamento de 25 metros quadrados com a minha filha e com meu marido, a gente tinha saído do subúrbio do Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor. Foi quando eu comecei a trabalhar no mundo corporativo. Todo mês a gente tinha, eu pelo menos, né, que sou mais ansiosa, eu tinha crises de ansiedade absurdas, porque pagar o aluguel era muito apertado, era tudo muito apertado. Pagar a escola da minha filha era muito apertado. Inclusive, eu fiquei 1 ano devendo a escola da minha filha. E eu não quis tirar a minha filha daquela escola. Eu lembro que uma vez eu liguei para o meu amigo, eu falei, cara, e agora? Tendo que renovar a matrícula, tem 1 ano de colégio atrasado. Meu amigo, que é coach também, ele virou para mim e falou assim, Fernanda, você vai manter a sua filha na escola, você vai conseguir. Aí ele me contou uma história que aconteceu com ele e tal. Ele vai lá conversar com a diretora. Vai lá, porque quando você for lá e conversar, ela vai te dar uma solução. E eu fui lá, conversei com a diretora e, cara, foi assim, tão diferente do que eu estava pensando, porque na minha cabeça já estava uma tragédia. Eu vou ter que tirar minha filha da escola, minha filha era apaixonada pela escola, eu estava devendo 20 mil reais de escola, e aí como é que eu ia fazer, Tava entendeu? focando E no que aí não eu quer, né? Tava focando no que não quer. só focando na preocupação, porque a minha preocupação era, na minha mente de escassez, eu não posso dever ninguém. Pensa numa pessoa que em pleno século XXI não quer dever ninguém. Não tem como, gente. Eu já estou devendo a Light agora, nessa luz que eu estou usando aqui para fazer com você. Eu já estou devendo a internet agora, porque você usa para pagar, né? Então você já está devendo. Você já está devendo. Então, essa coisa do dever, né, é muito instalado na nossa consciência, por exemplo, desde pequeno. Quando o seu pai fala para você assim, a coisa mais importante é seu nome. Tá bom, você tem um nome limpo, mas não tem porra nenhuma, que adianta? Né? Então, o que que acontece? A gente grava muito essa coisa do importante ao meu nome, e aí fica aquela coisa assim do orgulho de ter o nome limpo. E claro que você tem que ter orgulho de ter seu nome limpo. Isso é uma vantagem para você. Isso é uma virtude, né? Mas mais do que orgulho de ter esse nome limpo, a gente vai cair na crença do medo da crítica, né? Muitas pessoas não dão um salto adiante porque elas estão lotadas de crenças do medo do que o outro vai pensar. As pessoas não têm medo do fracasso. Elas têm medo do que vão pensar dela quando ela fracassar. O julgamento, né? O medo do julgamento, ele é muito forte, principalmente para quem vai para as redes sociais e tem uma trava com isso, o medo do julgamento está muito exposto, o medo de falar em público, é sempre em cima do que os outros vão pensar. O foco dela, na verdade, está nos outros. E falar assim, falar dos medos é legal, mas ele é um ponto de mais fácil identificação. Eu vejo que as pessoas falam assim, eu queria muito fazer tal coisa, mas eu tenho medo. E aí aparecem as crenças. É muito tranquilo essa parte que a pessoa sabe, ela fala, eu não faço porque eu tenho medo. Não dá certo porque eu não fiz, porque eu não fiz, acho que eu tenho medo.
e ela identifica o medo. Então, o medo, ele é uma sensação, uma emoção muito fácil da pessoa perceber, a maioria dos clientes, das pessoas, e vem. Agora, o maior problema que existe é na galera, porque assim, as crenças elas são contextuais, né? Normalmente, eu tenho medo que é disso. Dessa outra coisa, nesse contexto eu não tenho esse medo, mas nesse contexto eu tenho esse medo, né? Se eu for falar com a minha família, tá tudo bem, mas se eu for falar com estranho, não. Ou o contrário. Por aí vai. Mas o que eu vejo que trava muito, as pessoas não conseguem identificar de onde vem o problema, porque quando você identifica de onde vem o problema, você já sabe quem é o inimigo, você pode ir procurar ajuda. Agora, tem pessoas que chegam e elas falam assim, cara, eu estou fazendo tudo certo. Exemplo, eu quero ficar rico, eu quero empreender, eu estou fazendo, eu não tenho medo. E cara, eu acho que vai dar certo. Ela não tem bloqueio consciente nenhum. Só que ela vai e patina, vai e patina, vai e patina. Lá atrás está uma crença dela, que tá, a mente dela está dizendo assim, tem problema lá. Só que ela não sabe qual é. Como é que funciona isso quando essa pessoa está aí? Eu sei que as pessoas estão aqui. Você falou da listinha e as coisas que ela vai pensar. Aí o pessoal já deve estar colocando no chat aqui assim, ó, tá, mas o que que eu faço? O que que eu faço? A gente não vai falar o que que faz agora. E eu queria avisar vocês para nem colocar as coisas no chat, que eu esqueci de avisar no começo, a gente está gravando isso. Eu não consegui orar, eu não consegui fazer ao vivo com vocês. Então, essa aula aqui está gravada. Então, a gente não está vendo o chat nesse momento aqui. Então, a gente não vai falar o que fazer agora, daqui a pouquinho a Fê vai dar umas ideias, né, para a gente, como é que é, mas fala um pouquinho, Fernanda, sobre essas crenças que a pessoa, ela não identifica nada que pode estar bloqueando ela. Sabe? Não sei se eu consigo explicar, saca? Ela vai Sim. e as coisas não dão certo, e eu não sei por que eu não tenho medo, eu confio em mim, eu acho que eu sou capaz, que ela não identifica o que que é. Fala um pouquinho sobre isso daí. Tá. É um tema que cai demais É para mim. muito maravilhoso isso, porque eu falo sempre que a gente aprendeu tanto a mentir a vida inteira pra gente, né? Que às vezes a gente entrou numa história sobre quem a gente é, que a gente, assim, ó, olhar para quem eu acho que eu sou mesmo é tão dolorido que eu bloqueio isso completamente da minha vida. Então, quando você está nesse problema, nesse desafio, Otávio, na minha experiência, com mais de 10.000 práticas de sessões e desbloqueios de crença, é uma pessoa que está muito no racional, né? Então é tipo assim, sabe aquele aluno que cumpre tabela? Tipo assim, vai lá e tem que estudar e fazer o dever. Ele faz o dever de casa, ele faz não sei o que lá, ele tira a nota 10. Ele sabe fazer tudo. Mas se você pedir para ele dar uma aula sobre aquilo que ele aprendeu, ele não sabe. Porque não tem emoção naquilo que ele está fazendo. Ele é o cara que cumpre tabela. Ele nasceu para cumprir tabela, ele está cumprindo tabela a vida inteira. Então ele vive aquela vida ali no automático. Quando você quer dar um salto na tua vida, quando você quer subir uma oitava, porque assim, ó, é como se a sua vida fosse uma espiral, né? Ela roda, quando ela vai encontrar aqui, se você aprendeu a lição, você sobe uma oitava. Então aquela escadinha vai subindo, você vai subindo e vai expandindo a sua consciência, expandindo a sua vida. Quando você não bate aqui, quando você não dá essa subida, o que que acontece? Você começa a rodar em círculos na mesma nota, vamos dizer assim. E aí, quem fala que está conseguindo, está tentando tudo e não está conseguindo o resultado, está batendo na mesma ladainha, né? E qual é a sacada para você sair desse espaço? Existem três coisas muito importantes que você precisa fazer. Eu tinha que estar com o meu quadro aqui agora para eu desenhar para vocês. Ah, de repente, Mas você quer desenhar no Zoom, dá para desenhar a luzinha branca. Não será que sei se dá? Mas dá. como é que eu escrevo? Você pode escrever com. Deixa eu colocar aqui Um para você. dedo, dá? Um host. No dedo, não, no mouse. Você tem a Eu não vou canetinha na tela. conseguir. Tem Não um vou. share screen, um botãozinho verde embaixo da tela do Zoom, share screen. Quando você clicar nele, vai abrir as possibilidades. Tem uma luzinha branca. Não, eu vou Whiteboard. fazer aqui no caderno mesmo, que eu acho que eu Tá. não vou conseguir fazer no Zoom. Ainda que eu não vou conseguir, eu acho que vai Deixa eu te demorar mostrar. Ó. muito. Essa luzinha branca que aparece aqui, ó. E aí você pode pegar uma canetinha, escolher uma cor, estou escolhendo aqui uma cor e uma canetinha, e você vai com o mouse, você vai rabiscando assim, e aí você pode escrever assim. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos tentar aqui junto, então. Legal. Espera aí. Eu clico em Share Screen, Isso, certo? aí tem o whiteboard, vai abrir uma tela branca. Se embananar e você não conseguir movimentar no mouse, você faz no caderno. Ele vai abrir uma lousa branca.
Peraí, share screen. Ah, tá, whiteboard. Aqui. Whiteboard. Vai ficar a tela toda Aí branca. eu Em boto, cima tem eu um boto em menuzinho para share. você. Compartilhou, estou vendo a lousa branca. Tem um menuzinho em cima que você escolhe a grossura do traço e a canetinha e a cor. E se você for escrever, dá Beleza. para digitar. Tá, então vamos fazer aqui, eu vou ver se eu consigo desenhar aqui. Ó, deixa eu ver, será que vai? E foi. Eu não sou boa de desenho, tá? Mas vou tentar fazer aqui mais ou menos para vocês entenderem. Pega o seu caderninho aí, agora você faz um triângulo assim, ó. Esse triângulo aqui, a gente chama lá no método PRO, que é o método de crenças, é o triângulo perfeito, tá? Então, aqui em cima, você vai colocar, você pode fazer esse triângulo tanto para o teu maior sonho, vamos supor que você já tenha clareza dos teus sonhos, bota o teu sonho ali em cima. Ah, não, eu não tenho clareza, eu só sei que eu quero, por exemplo, eu só tenho clareza do próximo passo, por exemplo, eu quero um trabalho mais leve, mais tranquilo. Então tá bom, então você bota aqui a meta. Me dá uma meta aí, Otávio, qualquer uma que Coloca alguém uma pode coisa assim, ter. para inicialmente, coloca uma coisa bem caricata e bem palpável. Coloca uma meta material do tipo, quero um carro novo. Carro novo, Um carro novo. ponto. Aqui é um Kicks. Eu vou tentar escrever. Será que eu consigo digitar aqui? Consigo se eu digitar aqui, né? Tem um Tzinho de texto. Isso. Aí. Carro, consegui. Carro. Clica fora que ele fecha o. Pronto. Então Aí. eu quero um carro novo, né? Aí o carro novo custa, sei lá, quantos mil reais, né? 100 mil reais. 100 mil reais. Pronto. E qual é? Aí você vai perguntar para você, e aí para cada pessoa a resposta vai ser diferente, tá? Por quê? Porque a tua intuição, ela tem a melhor forma de você criar esse carro do que qualquer outra pessoa. Tem gente que vai conseguir o carro porque vai conseguir comprar usado de alguém numa promoção, da. Tem gente que vai conseguir porque vai conseguir fazer um financiamento. Tem gente que vai ganhar um carro na rifa, tem gente que vai achar um perdido e vai comprar, sei lá, cada um vai conquistar o carro. O universo tem infinitas formas de trazer esse carro para você, Vai beleza? ver uma propaganda de um leilão. Uma propaganda de um leilão, não importa. Ou vai ganhar o dinheiro de alguma forma, de algum parente, de alguma herança que nem sabia, né? Ponto. O carro pode chegar de alguma forma para você, ou economizar e comprar daqui tanto tempo, não Faz um importa. consórcio. Com consórcio, exatamente. Cada um vai ser o que faz. Não é para você fazer o que você acredita que é possível para você, porque quando você faz com base naquilo que você acredita que é possível para você, você está operacionalizando em cima da crença. Então, o que você precisa é pensar o seguinte: sente o carro, você está lá vendo o carro, ou o trabalho melhor, ou os 15 mil reais por mês. Você vai pensar, vai perguntar para você o seguinte, para o seu coração, para a sua intuição: qual é o primeiro passo lógico que eu tenho que fazer, uma coisa simples que eu já posso fazer amanhã para ter esse carro? Vou escrever aqui. Qual seria uma primeira ação que eu teria que fazer para ver, para ter esse carro? Pode ser que para você saia assim, por exemplo, ir na concessionária e fazer um test drive, por exemplo. Pegar uma foto e colocar no meu quadro da visualização. Porque tem assim uma coisa também, Otávio, as pessoas querem as coisas, mas elas nem se movimentam, elas nem começam a movimentar para ter, porque elas já acham que não pode ter. E quando você começa a se movimentar um pouquinho, você não tem ideia do quanto que você vai abrindo de expansão para isso. Então vamos imaginar que na tua intuição diga assim, ir lá na concessionária ver. Só para dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez antes da Mercedes, eu falei, se eu tiver um carro, eu quero um Jeep, porque eu adorava o Jeep, o Renegade, na época que ele saiu, que ele era lindo, maravilhoso. Gente, o Jeep é muito lindo, muito maravilhoso. E eu falei, vamos na concessionária ver o Jeep? Aí eu fui ver o Jeep. Gente, odiei o Jeep. Banco duro. Aí o cara, não, mas tem um Jeep mais moderno. Duro, não sei o que lá. Banco duro. Aí ele falou, mas todo carro Jeep é banco duro, porque ele é um carro de tração, feito para não sei o que lá e tal, tal, tal. Então, para manter a estabilidade, ele é um carro que não é igual a um carro. E aí o vendedor, naquela hora, virou para mim e falou assim, então, você não quer carro tipo Jeep, você quer carro confortável.
E aí eu falei, aí eu experimentei outros carros que tinham lá, eu experimentei Mercedes, eu experimentei uma Hilux que tinha lá, experimentei vários outros. Quando eu sentei na Mercedes, o banco me abraçou. Eu falei, gente, eu quero casar com esse banco. Isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é um carro, o painel classicão, sabe? Falei, isso aqui eu quero. Só que na época o Renegade era tipo 30 mil reais e a Mercedes era tanto. Aí eu falei, deletei. E olha como são as coisas. Isso ficou no meu inconsciente. 10 anos depois, 5 anos depois, sei lá quanto tempo depois, eu estava no shopping e eu falei, nossa, que carro bonito. E era a Mercedes. Um banco assim maravilhoso e tal. Vai lá e experimenta, porque às vezes quando você experimentar, você vai fazer o quê? Você vai refinar o seu, vamos dizer assim, o seu paladar para a vida, né? Você vai saber se você realmente, não, é isso mesmo que eu quero. E aí você vai perguntar ao vendedor como que vende, como que dá para comprar, o que que dá para fazer, né? E aí você vai ver que tem muitas formas de comprar ou de ter esse carro que você nem imaginava. Mas vamos lá. Então, a segunda seria aqui, né? Ir. Vou botar aqui. Peraí. Opa, eu desliguei o texto. Peraí. Qualquer coisa, clica fora e clica de novo. Aí. Tô fazendo isso. Ir à loja. Esse A é com crase, só que eu não vou conseguir botar crase aqui agora. Tá tudo bem. Só para dizer para vocês que eu sei português. Formado em letras. Às vezes tem uns professores de português de plantão que aparecem nos posts meus, você não pode falar nada, o cara vem. Tem isso. É o Exatamente. Pasquale, né? Exatamente. Então vamos lá, eu quero um carro. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? Ir à loja. Ou de repente juntar dinheiro. Eu não sei o que pareceu aí para você que você sente que você tem que fazer, porque de repente você já conhece o carro, né? Então você sente que você tem que fazer. E o que você faz no lugar disso? Aí o que a galera responde aqui, Otávio? Ela fala para mim assim: eu não faço nada. Não existe nada. No mundo não existe nada. Por exemplo, quando eu falo para os meus alunos assim, por que você não está divulgando seu problema, o seu processo na internet? Porque o que eu tenho que fazer é fazer vídeo na internet. Beleza. E por que você não faz vídeo na internet? Por que não? E o que você faz no lugar de fazer vídeo na internet? Eu não faço nada. Não, não existe não fazer nada. Você faz alguma coisa. Enquanto você não está lá fazendo o que você tem que fazer, o que você está fazendo? Eu não faço nada, Fernanda, eu fico dormindo. Dormir é fazer alguma coisa. Então, você vai dormir. É Então, que ao invés de ir lá... quando você fala o que você faz no lugar de ir à loja, ele fala nada, porque eu não vou à loja. Ele só pensa no oposto. Ele não pensa que ele está. Eu digo, o que você está fazendo? Eu estou assistindo a Netflix, ou eu estou fazendo um lazer, ou eu estou treinando, eu estou trabalhando. Ele Exatamente. não E você entende faz que. alguma coisa. E às vezes, a maioria das coisas que você faz no lugar disso eu me distraio com outras coisas, eu faço coisas que não tem nada a ver com a minha vida, eu entro em processos que não tem nada a ver, eu faço inúmeras coisas que não era para que eu não era para fazer lá. Eu vou ler, por exemplo, as meninas que era para estar gravando vídeo. Na hora de gravar o vídeo, em vez de você gravar o vídeo, o que você faz? Eu vou estudar. Que era uma coisa que era para você estar fazendo um tempão, né? Aí você vai e bota no lugar uma outra coisa. Então, em vez de eu ir à loja, o que eu faço? Eu posso. O que de repente uma pessoa poderia fazer aqui? Esquecer o assunto? Focar em outra coisa? Eu Em estou vez de eu ir. trabalhando, porque eu trabalho muito. Porque eu trabalho muito. Então, em Muito. vez de eu ir à loja e de programar que eu vou ir à loja, eu me distraio com outras coisas da vida. Vamos botar assim, mais ou menos, né? Você está Me fazendo alguma outra distraio. coisa. Faltou um É. azinho. Sim. Obrigada. Pronto. Beleza. Então, você vai pegar esse triângulo aí e você vai pegar a seguinte frase. Essa pergunta você vai se fazer assim umas 10 vezes, tá? Tipo assim, eu quero um carro. Eu deveria ir para a loja. E aí você vai pensar que não é você. Não é você, é uma outra pessoa que está lá do lado de fora. E essa pessoa que está lá do lado de fora, você vai falar para ela, você vai imaginar o Joãozinho. O Joãozinho queria um carro e ele tem que ir para a loja ver o carro. Só que em vez de ir lá à loja, ele se distrai com outras coisas. Que tipo de pensamento
alguém poderia ter para se comportar assim? Ah, eu tô fugindo do meu sonho. Escreve aí, fugindo do meu sonho. Que outro tipo de pensamento alguém poderia ter para. Fechou a tela, né? Eu fechei para a gente te ver melhor, aqui, senão fica Tem pequenininho problema aqui. não, tá Tá? ótimo, isso A gente mesmo. volta ela tá lá. Não, não vai precisar mais. Que outro tipo de crença alguém poderia ter para poder agir assim? E você faz essa pergunta e você vai escrevendo qualquer resposta que vier na sua cabeça. Se vier um momento onde você está falando assim, nossa, não tenho mais resposta, não existe. Volta, porque o Joãozinho tem resposta. Sempre tem um pensamento que faz você pensar assim. Qual a Então, pergunta? isso aqui, Qual a pergunta, então? Define ela para a que gente. outro que tipo de pensamento alguém poderia ter para se comportar assim? Assim como? Em vez de ir à loja, tá fazendo outra coisa. Tá. Que tipo de Em vez de comportamento a buscar o pessoa trabalho de poderia... quem. Tá. Que tipo e- de comportamento a pessoa poderia ter? Pensamento. Não, que tipo de Pensamento pensamento? a pessoa poderia ter para fazer isso ao invés de ir à loja. Exatamente, Tá? Que isso. tipo de pensamento a pessoa poderia ter para fazer o que ela faz ao invés de fazer o que ela deveria? É a estrutura. Exatamente. Fazer o que Isso. ela faz ao Estrutura é invés do que essa. ela deveria. Que ela Isso. identificou que ela deveria. Tá. Exatamente. Que tipo de pensamento alguém poderia ter para agir assim? E aí você vai e responde. E faz essa pergunta umas 10 vezes, e o que vier você vai colocando. Aí você para, respira fundo, e você vai pensar em você dentro desse carro. Só que o que acontece muitas vezes na visualização e que eu acho uma falha absurda de quem trabalha com PNL, você vai me entender agora. Vamos fazer uma visualização. Imagina um telão, aí você vê lá, você entrando no carro, nananã, nananã. Isso não é visualização. Você está vendo do lado de fora. Tá desassociado. Está desassociado. Total desassociado. Quando você vê do lado de fora, aí você pergunta assim: ai, e o que te bloqueia ter isso? Nada, nada, nada me É bloqueia. porque a Claro, desassociação, ela não tem emoção embutida. nenhuma, A gente usa a nenhuma. Você tá... desassociação, inclusive quando a gente quer tirar a emoção da história. Em alguns casos, a gente precisa tirar a Exata, emoção, aí desassocia. se- Quando você quer sentir exa- emoção, você precisa associar. exatamente. E aí, então, não é para você se imaginar, mas não como se estivesse vendo num telão, é para você sentir aqui, ó. Entra no carro, pega no volante do carro, sente você dirigindo o carro. Se tiver muito fácil, é porque você está fazendo desassociado. Tem que sentir ali, ó. Treina ali, você ali no carro, você falando, você lavando o carro, lustrando o carro, ponto. Agora você pega isso e tira para fora. Agora pensa em você comprando esse carro. E aí você vai fazer a seguinte pergunta: qual é a pior coisa que vai acontecer quando você tiver esse carro? Legal, pergunta direcionada, porque essa pergunta tem o pressuposto de que vai acontecer algo ruim. É legal que já É a direciona. crença. É, a pergunta não é se vai ter, é qual é. Qual é? É. Qual é? Ó, deixa eu fazer, quando você falou do triângulo, eu pensei em respostas que eu já ouvi. Vamos fazer um exercício para as pessoas entenderem na prática como se fosse. Então, eu vou fazer de conta que eu estou fazendo o exercício comigo ou você está aplicando em mim. Então, Tá Fê, eu quero bom. comprar um carro. O que que você vem? Ah, eu acho que eu deveria ir à loja ver o carro. Legal. O que que você está Certo. fazendo no lugar? Ah, eu estou sempre arrumando um negócio para fazer com meu filho, uma coisa para fazer com a família, eu acabo não indo. Tá. Certo. O que que eu estou pensando quando eu estou Não, fazendo isso? deixa eu te perguntar, eu posso te Ah, perguntar. isso, Que pergunta. tipo de crença, Otávio, alguém poderia ter? Vamos lá, que é o Joãozinho, não é Pensa você não, não, tá? pensamento, pensamento. É só Tá, pensando, pensamento. Que pensando. tipo de pensamento alguém poderia ter para agir assim? Ah, por que que eu vou na loja ver o carro se eu não tenho dinheiro para comprar ainda? Pronto, maravilhoso. Que outro tipo de pensamento alguém poderia ter para se comportar assim? Por que que eu vou na loja ver o carro se ele é muito caro para mim? Ok. Que outro tipo de pensamento assim, corriqueiro? Você está no dia a dia e tipo, pô, vai lá na loja. Que outro tipo de pensamento a pessoa poderia ter para agir assim? Ah, eu queria ver esse carro, mas eu acho que eu não preciso de tanto. Não precisa ser um carro tão grande assim. Pensando melhor,
precisa ser um carro tão caro. Uhum. Acho que um menorzinho já estava bom. Que outro tipo de pensamento alguém poderia ter para poder pensar assim, para agir assim, desculpa? Ah, sei lá, eu pensando bem, ter um carro grande assim, caro, é meio snob, né? Uhum. Que outro tipo de pensamento a pessoa poderia ter para agir assim, de tipo, não sair de casa para ir na loja? Alguma desculpa que ela dá, alguma coisa que ela fala, que ela, tipo assim, ah, Então, é que como não é o meu caso, né? Eu estou só sim, chutando coisas que eu já ouvi, mas normalmente as pessoas vão trazer muito, tá muito longe da minha realidade, né? Eu não tenho dinheiro. é. Elas vão Acho que uma trazer, coisa no dia a dia que pode acontecer também é a pessoa falar, ah, não tenho tempo para ir lá na loja, né? Uma desculpa que ela vai dar. então, aqui eu Eu falei não, no começo, estou trabalhando é, muito, eu não estou Estou conseguindo. trabalhando muito, não tenho Então, tempo, né? Não tenho tempo. trabalhando muito. Ou um outro pensamento que a pessoa pode ter também é tipo, ah, isso é bobagem, bobeira, palhaçada. Quando eu tiver o dinheiro, eu vou ver. Quando eu tiver preparado, eu vou. Quando eu tiver pronto, eu vou. Quando eu tiver pelo menos a entrada para dar, eu vou, né? Ah, Então eu não você vou lá vai ver, pensar, não, porque eu vou passar vontade à toa. eu vou passar vontade à toa, exatamente, né? Então, assim, por que que a gente faz essa primeira pergunta repetidas vezes? Porque ela vai te relaxando, te colocando numa brincadeira e deixando você bem bobo. Porque quando eu falo para você assim, vamos encontrar a crença ou o pensamento que está te bloqueando a comprar esse carro, a tua mente, na mesma hora, ela vai arrumar ali um exército, vai dizer assim, mas nem a pau, não vai mesmo. Vai te Então, desviar a atenção, né? quando você começa, não é só desviar a atenção, mas você vai tirando as crenças superficiais, os pensamentos superficiais, porque é assim, ó, Otávio, uma coisa que eu falo, crença é emocional. As crenças, elas não são lógicas. Não tem lógica nenhuma a sua crença. Eu trabalhei com mulheres a vida inteira, e qual era a maioria das crenças dela? Se eu tiver muito dinheiro, eu vou acabar com a minha família. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou destruir o meu relacionamento. Se eu tiver muito dinheiro, meu marido vai me largar. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Mas faz parte do nosso sistema de crenças. E muitas vezes faz parte, inclusive, do sistema de crenças do marido dela, que a minha mulher não pode ganhar mais que eu, mesmo que ele não fale isso. Às vezes ela já viu acontecer numa família, alguém contou, a mulher lá começou a ganhar mais que o marido, ele se sentiu humilhado e traiu ela. Para você A instalar uma outra, né? crença, você não precisa nem ver, porque isso está muito no inconsciente coletivo. Quer ver uma coisa? Você assistiu o filme Diabo Veste Prada? Assisti Meryl Streep, né? Meryl Streep maravilhosa, que eu amo de paixão, uma ídola. Naquele filme, deusa maravilhosa, a mulher mais poderosa da revista, mais poderosa da cidade. Ela entrava, todo mundo tinha um monte de coisa. Qual era o problema da Meryl Streep? Ela estava no 12º casamento. Não lembro dessa parte. Ah, mas eu lembro muito bem, Ah, porque a única cena da Meryl Streep no filme em que ela chora é a cena que o cara vai embora. E ela fala para a secretária dela o seguinte: eu não me importo dele ir embora, não me incomodo dele ir embora. Sabe com quem eu me importo? Com as minhas filhas. Toda vez que chega alguém, ela se apega a ele, ela chama ele de pai, ela não sei mais o quê. E amanhã a revista vai estar falando 1000 coisas por aí e elas vão ler essa revista. E isso me corta o coração. as Então gêmeas, né? ali. Hã? Eram as gêmeas, não era? As gêmeas, exatamente. Ali, cara, o filme representou uma crença instalada no mundo feminino que é extremamente pesada. No sentido de se eu trabalhar muito, se eu for uma empreendedora, se eu for uma mulher muito foda, não dá para eu ser uma boa mãe. Não dá para ser as duas coisas muito bem. E por mais que a maioria das mulheres fala isso, que a gente não consegue, todas vão lidar com muita culpa, inclusive as que não trabalham. Você vai ter culpa de todo jeito. Quem trabalha e quem não trabalha vai ter culpa. A diferença é que quem trabalha, ninguém tem pena, porque ninguém tem pena de quem tem dinheiro. Isso é uma coisa que te É. impede de ser rico também. Isso é uma crença de prosperidade que impede você de ser rico, porque inconscientemente a gente sabe disso. Você pega o Whindersson Nunes, quando ele teve Depressão. depressão,
né? Aí eu peguei uma vez um comentário, falei, eu adoro olhar comentário de Instagram, porque a gente vê tanta crença É ali, que é uma coisa bizarrice assim, demais, é é muito uma bizarro. bizarrice, né? E o Whindersson Nunes com depressão, aí todo mundo, poxa, foco, tinha gente que falava, força, fé, tô orando por você. Mas assim, era uma leva de comentários que era assim, eu não tenho pena não, é só ele pagar o maior psicólogo, tomar um remédio, ele já tá bom. Como é que tá Então, ser assim, crescido milionário com esse dinheiro aí? Eu tava feliz. exatamente. Ah, eu prefiro não sei o que lá, é só pegar um médico que você fica bom. E, tipo assim, parece que quando você não tem dinheiro, quando você é fudido de grana, todo problema é resolvido com dinheiro. E não é. Entende? Inclusive, você não tem dinheiro por isso, né? Porque você precisa lidar com outras coisas em termos de autoconfiança, de alto valor pessoal, que quem tem dinheiro já passou. Então, eles vão lidar com outro nível de problemas agora, né? Ele não tem mais o problema do dinheiro, ele tem outras questões que ele vai precisar, né, resolver. Então, quando você faz o triângulo, você vai tirando todas essas superficiais e você vai relaxando e você vai se colocando no espaço da pessoa que tem esse sonho. E você tem que colocar lá no topo algo que realmente você quer. Se você colocar alguma coisa que você quer mais ou menos, você não vai encontrar uma crença. Esquece. Você vai arrumar uma desculpa, você vai dizer que não funciona, né? Porque as crenças, elas atuam naquilo que você deseja. E aí o que eu estava falando, as crenças, elas são emocionais e elas não têm lógica. Por isso que na hora que você vai detectar a crença, você precisa escorregar pela emoção e não é você que vai encontrar a crença, é ela que vai pular. Porque em algum momento você vai chegar tão próximo do espaço onde ela está instalada no seu corpo, às vezes é no peito, às vezes é na boca do estômago, às vezes é na barriga, que quando você começar, quando você relaxou e que você faz a pergunta, qual a pior coisa que poderia acontecer? E você está ali, se vendo no carro, pagando o carro, já pagou, não importa. Qual é a pior coisa que poderia acontecer se eu tivesse isso aqui? E você fica em silêncio, sem tentar procurar, ela pula. Ela pula de uma forma assim absurda para você, né? Porque ela está num espaço seguro para se manifestar. Afinal de contas, como o cérebro não, como a mente, né, não difere o real do imaginário, para ela você já está vivendo aquilo. Então ela vai te dizer o que exatamente você pensaria se você tivesse nessa situação. E aí eu não sei se a galera tá aqui, como a galera aqui não tá não é da área, eu vou explicar só um pouquinho, né? A sua mente, ela não difere o real do imaginário. Por isso que tudo que você imagina, você manifesta na sua vida. Ah, Fernanda, como é que eu sei disso? Por isso que masturbação funciona. Porque o seu corpo não difere o real do imaginário. Masturbação funciona para homem e para mulher. Você não está transando com ninguém, mas você goza, né? Por quê? Porque para a mente é como se você estivesse fazendo sexo ali naquele momento. Por isso que você fica excitado quando você vê coisas na televisão. Você não vai pegar a atriz, você não vai pegar o ator, mas você fica excitado. Por isso que fica excitado quando você vê coisas no filme. Por isso que, se eu falar para você aqui agora, ó, imagina que eu tô aqui agora com uma colher, eu tô cortando um limão aqui agora e tô espremendo um limão nessa colher. Agora eu vou botar nessa colher uma pitada de sal. Então você fecha os olhos e imagina que eu tô indo com essa colher na sua boca. Abre a boca, eu tô botando o limão na sua boca, deixa o limão na boca, não engole não. E agora você engole o limão e sente o limão descendo na sua boca. Se você fez a imaginação da parte real, não imaginou do lado de fora, né? Você imaginou inserido, a sua papila gustativa salivou. Por Ali fora, quê? e tem gente que faz carinha de azedo, assim, ó. Uhum, exatamente. Porque a sua mente não difere o real do imaginário. Então, tudo que você imagina como sendo um pensamento, para você, aquilo já é. Não é que aquilo pode ser, aquilo para você é real. Para o teu sistema de crenças, ele vai funcionar como aquilo fosse real. Então, quando você perguntar qual é a pior coisa que vai acontecer quando você tiver esse carro, vai surgir várias coisas, do tipo assim, é, é, todo mundo vai me chamar de arrogante. Tem gente que vai pensar assim, ah, Ser eu vou me assaltado. afastar da minha família. Hã? Vou ser assaltado. Vou ser assaltado. Ser Vão assaltada. arranhar meu carro.
né? Vão honrar meu carro. Apesar que nunca parece coisa assim, então é sempre Vão uma me coisa mais pedir, profunda. vão me pedir dinheiro emprestado, vão falar, o cara tá com a grana, vão pedir dinheiro emprestado para mim. É, mas na maioria das vezes eu vou te falar que nesse caso, quando você faz essa técnica, que ela é uma técnica mais emocional, ele vai trazer crença mais profunda, do tipo assim, ó, esse carro não é para mim, eu não mereço, eu não Eu, tô no nível eu desse vou te contar carro. um negócio sobre essa dinâmica que você falou, que por que que eu tenho certeza que ela vai trazer uma crença muito profunda, uma raiz, lá da raiz, da raiz, da raiz, da raiz, e a pessoa provavelmente pode até lembrar, vai saltar para ela o momento em que aquilo foi dito, instalado nela, porque é o mesmo protocolo que eu uso para a PNL clínica para trabalhar traumas. A gente busca a emoção que aparece num momento onde ela tem um medo, ou no momento que ela quer fazer alguma coisa e não consegue. A gente pega essa emoção e com essa emoção a gente faz um processo de regressão e vai no momento, outros momentos onde ela sentiu isso. Quando ela vai nos momentos onde ela sentiu isso, ela acaba, chega uma hora que termina, que é da onde começou. E ela lembra da onde que foi que ela sentiu aquilo. É o momento que está sendo instalada aquela defesa para ela, aquela crença que é uma defesa para ela. Então, quando a pessoa estiver no carro, imaginando o que está sentindo, e aí ela tá, nossa, teu carro é muito legal, mas qual a pior coisa que pode acontecer? Ela fala, pior, o que pode acontecer de ruim? Ela vai falar, nossa, tipo, eu posso, sei lá, não sei se eu consigo. Ela vai, quando ela acessar essa emoção da coisa ruim, a mente dela vai concatenar com todos os eventos onde essa emoção ruim estava e vai saltar para ela, provavelmente, a primeira vez em que ela ouviu ou sentiu aquilo ali. Então, quando você falou isso, eu falei, caramba, é o mesmo protocolo. Olha como as coisas são poderosas. E a gente não precisa ir muito longe para achar o funcionamento. Você falou, para cuidar de crença, é o mesmo protocolo que eu uso para resolver traumas. Até traumas de abuso ou qualquer outra coisa. Então, eu olhando você falando isso, eu estou aqui pensando aqui assim, isso é muito poderoso. Porque é o mesmo Uhum. protocolo que eu uso para trauma. Se É muito resolve um poderoso. trauma cabuloso para encontrar uma crença que seja um pouco mais até suave. Então, É muito poderoso. É cara, muito poderoso. quem está E assistindo, normalmente, quando você tá. volta o vídeo, veja de novo como ela explicou para você fazer. Você tem que deixar solto, não pode forçar, eu quero encontrar. Deixa É, só sente. Foca na sensação, né, Fê? Se é ruim, pode acontecer tal coisa ruim ou tal coisa ruim. Vê a sensação que vem, foca na sensação que começa a pular as ideias. Não força a achar. É o mesmo protocolo, só que eu faço guiado e a pessoa vai fazer sozinha. Então, é. volta o E vídeo nessa, do tempo. nesse método, Nunca Otávio, imaginei usar isso. normalmente não pula várias ideias. Normalmente pula uma coisa e ela É sente aquela, no corpo. que é Ela aquela. sente no corpo. Tipo assim, minha mãe vai me abandonar. Ou tipo, eu vou morrer, né? Sei lá, alguma coisa assim. Que é uma. E a coisa mais interessante sobre isso é que quando a gente trabalha, quando você troca essa crença por outra, você vai perceber que essa crença ela afeta em várias outras áreas na sua vida. Por exemplo, quem tem medo de morrer, quem bota assim, tipo, não posso ter o carro porque eu vou morrer. Ou então, não posso ter o não sei o que lá porque eu vou ser arrogante. Esse pensamento que cristalizado, né, ele se manifesta em várias outras coisas na vida. Por exemplo, a pessoa provavelmente não consegue dizer não, porque senão vai ser arrogante. Ela não bota uma roupa mais chique, mais bonita, porque senão vai parecer arrogante. Ela não faz um monte de coisas e em prol desse pensamento. Então, a crença raiz ou o pensamento que está ali mais cristalizado, ele impacta a sua vida em praticamente todas as áreas. É tipo uma árvore, né? Ele vai saltando É uma galho. árvore. É uma árvore. O que eu falo para os meus alunos é assim, ó, você é como se fosse uma árvore aqui, né? Você tem vários pensamentos, né? Dinheiro não dá em árvore, quem tem dinheiro não vai para o céu, quem tem dinheiro não sei mais o que, tem várias coisas ali. Mas existe um caminho que é o caminho que sustenta esse monte de bobajada que a gente fala para poder sustentar aquela árvore ali e dar muitos frutos para você. Aí, na hora que eu estava falando de que crenças são emocionais, o que eu ia fechar, que eu agora me lembrei, mas na hora eu tinha esquecido, era isso. As crenças, elas são emocionais e não são lógicas. Então, vai pular uma frase que quando você lê,
No outro dia, você vai olhar para essa fase e vai falar assim, que palhaçada, tem nada a ver. Não faz sentido Eu- nenhum. Não faz sentido nenhum, né? Aí eu falo para os meus alunos, quem tem que fazer sentido é soldado, crença é emocional. Então, por que que você não fala para todo mundo que você não tem carro porque você acha que você vai ter aquele carro e você vai morrer? Porque não tem lógica. Então, a lógica, essa crença que a gente fala mais lógica e mais superficial, elas são as crenças ou os pensamentos ou a lógica para justificar a real crença que você tem, ou a crença raiz. Deu para entender? Eu tô confundindo muito. Não, tá massa, assim, tipo, eu ia falar um palavrão, mas aí eu Eu desisti, tô aí... falando palavrão Não, toda hora porque eu não, xingo. Então eu, você me desculpa, não, né? eu Porque também eu não falo, sei, tá? é As isso, pessoas seus às vezes cre... comentam, elas comentam que, ai, Quando eu vejo, eu já falei. não combina com você o palavrão. Eu falo combina assim que eu falo o dia inteiro. Mas é que eu ia falar um palavrão e eu pensei numa outra palavra e eu não encontrei uma outra, senão o palavrão para definir que, tipo, fudido esse método, muito fudido. Muito Esse, fedida. fodástico esse negócio do a pior coisa que pode acontecer. Se eu tiver a pior coisa, não é uma coisa ruim que pode, é a pior. Qual é a pior das piores? A pior coisa. E A acessar a pior é a que emoção da sustenta a pior crença, é coisa. a que você não vai querer viver de Oh, jeito nenhum. não é, porque assim, como eu conheço a estrutura que está funcionando por trás ali na mente, eu vejo que esse acesso de qual é a pior coisa está acionando a estrutura profunda. Então, Profunda. Por isso que eu alguém está falo vendo e que falando, nossa, desmantela. Exatamente. Você vai matar uma árvore, não adianta cortar a árvore ali no meio, ela vai brotar de ela novo. cresce, Não adianta cortar. Você tem que ir lá no ponto da raiz, aonde está brotando aquilo. Joga 3 pinguinhos. Meu avô falava isso, né? Tinha os remedinhos da roça, que, tipo assim, quando eles queriam que uma árvore, né, morresse para plantar uma outra coisa, qualquer coisa, vamos jogar aqui um remedinho e pronto, a árvore seca e acabou. E agora vamos plantar uma outra no lugar. Então, o que que acontece? A crença, ela é emocional e ela não tem lógica nenhuma, mas você vai sentir no seu corpo que ela é verdade absoluta para você. E aí você vai começar a explicar, a entender que tudo aquilo que você fala para não ter aquilo que você deseja, não é na realidade a crença, mas é a lógica que precisa justificar a crença. Por quê, Fernanda? Porque o ser humano precisa de uma coisa que a gente chama de plausibilidade. Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, isso aqui, essa pesquisa eu li no livro do Seligman. Eles fizeram o seguinte: pegaram uma pessoa que estava com 1 quilo de feijão. Tô falando que é 1 quilo de feijão, mas não lembro nem o que que era mais. Mas o importante é que é o conceito. Ela tinha 1 quilo de feijão e levaram ela para o supermercado. E botaram ela em várias filas, né? E aí pegaram aquelas filas bem grandes. E aí eles fizeram o seguinte: a primeira pessoa, ela falava assim: Oi, deixa eu passar na sua frente, porque eu deixei o meu filho no carro e ele tá lá do lado de fora e eu preciso passar muito rápido aqui no caixa e se eu for na fila, eu vou demorar muito. Você deixa eu passar na sua frente? e é só um quilo de 95, feijão. 90%, e era só 1 quilo de feijão. 95% das pessoas, só 1 quilo de feijão, pelo amor de Deus, vai lá. Beleza. Na segunda vez, eles fizeram o seguinte: você não vai falar mais que é uma criança, você vai dizer que você está atrasado. Aí eles pegaram e falaram assim: olha, eu tô um pouco atrasado pro meu trabalho e tal, não sei o quê, nananana. Diminuiu um pouquinho, tipo 5% e tal, mas a galera, a grande maioria, deixou passar também. Aí eles pensaram o seguinte: será que tem gravidade? Vamos pensar nisso? Aí o que que eles fizeram? Eles começaram a falar assim: você vai falar agora uma coisa que não tem nada a ver. Tipo assim, olha só, eu tô com 1 quilo de feijão aqui, mas o meu sobrenome é Pérez. Você deixa eu passar aqui na tua frente e tal, não sei o que, não sei o que, para poder passar aqui o feijão? Ainda assim, uma brutal maioria das pessoas, mais de 70%, deixava passar. Um ou outro que falava, ué, mas o que que tem a ver e tal, questionava, mas a maioria deixava passar. Por último, eles falaram o seguinte: vamos deixar e vamos tirar a plausibilidade. Então a pessoa chegava na fila e falava assim: eu tô com 1 quilo de feijão, posso passar na sua frente? Adivinha? 90% não. Por quê? Não importa a sua justificativa. Vocês criam um monte de desculpa de merda para não ter a vida que vocês desejam e elas não fazem sentido nenhum, mas elas criam no teu sistema uma plausibilidade que dá uma desculpa para você fazer isso.
Então, como a tua mente precisa de plausibilidade, você vai falar para as pessoas que eu não tenho dinheiro, eu não entro no empreendedorismo, eu não ganho dinheiro, eu não compro esse carro, porque eu não tenho tempo. Faz sentido. Quando você fala assim, cara, eu não tenho tempo, como é uma desculpa que todo mundo usa, ninguém vai te questionar. É realmente, né, é difícil, né? Quando você trabalha, é muito difícil. Quando você fala para a pessoa assim, não, eu não vou lá, cara, eu não tenho nem o dinheiro para dar entrada, por que que eu vou? Todo mundo vai olhar e falar assim, pô, faz sentido. Se fizer um pouquinho de sentido, Perda todo de mundo vai tempo, né? concordar com Perda de você. tempo, perda de tempo. Exatamente. Agora fala para a pessoa assim, cara, eu não tenho esse carro porque eu acho que na hora que eu tiver esse carro eu vou morrer. Fala, nada a ver, o cara fala, nada a ver, velho, nada a ver, Não, nada a você vai ver, entendeu? morrer. Nada a Então, ver. isso é muito importante, e, tipo, esse insight é monstro. Eu gosto de chamar atenção, por quê? Porque como a gente é da área do desenvolvimento, a gente pega, que nem se falou, eu já vi estrutura, já vi onde está atuando na estrutura, eu falei, nossa, fodástico o bagulho. As pessoas olham e falam, nossa, que legal, uma técnica bacana. E quando a gente fala isso da plausibilidade, ela fala, interessante, que engraçadinho, né? É legal. Mas aí o que eu quero chamar atenção é, veja só, o que eu estou entendendo, e você vai me corrigir se estiver certo ou estiver errado. Se eu ficar buscando qual é a minha crença de forma racional, ah, qual é a crença que faz sentido para mim de eu não estar executando isso, aquilo outro, eu não vou achar essa raiz. Eu vou achar as Mais superficiais, as plausibilidade. desculpas. E aí, se eu mexer nela, tem todas as outras que a mente vai criando para substituir aquela. Se Por eu isso que a quiser. galera, só te atrapalhando aqui rapidinho, que eu preciso inserir isso. Por isso que a galera, quando começa a trabalhar crenças, fica maluca. Porque elas falam assim, cara, eu tô cheia de crenças. Meu Deus, eu tô muito encalacrada. Tem aluno que chega pra mim e fala assim, meu Deus, acho que você nem vai conseguir trabalhar comigo de tanta crença que eu tenho. Eu falei, para. Não tem esse tanto de crença toda. Calma. Você A tem um gente monte primeiro de vai trabalhar uma por desculpas. uma e segunda... exatamente. Então, se eu quiser encontrar ela de forma racional, buscando, faz sentido isso, nossa, encaixou aqui, né? Que coisa que, nossa, que lógica que tem. Eu não vou achar. Se eu quiser achar de verdade aquela que está, de fato, tomando conta das minhas decisões, eu preciso obrigatoriamente, vamos dizer essa palavra encaixa, obrigatoriamente e acessar emocional. Exatamente. Porque, Obrigatoriamente. Não vai achar sim. se não acessar emocional. Não vai. Não vai em hipótese nenhuma. Se Perfeito. você ir pelo nível racional, o máximo que pode acontecer é você expandir um pouco a sua consciência e você conseguir fazer alguma coisinha aqui, alguma outra ali, mais ou menos. Mas como é que eu sei que eu cheguei na crença raiz e eu desativei a crença da forma correta? Quando a crença muda, o comportamento muda. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, às vezes tem sempre um que fala assim: trabalhei a crença, mas ainda não consegui mudar. Eu estou mudando aos poucos. Volta e vai fazer de novo. Porque quando a crença muda, o comportamento. Não tem hipótese. É uma engrenagem. Se você tirou aquela engrenagem, não dá. Aí eles falam para mim assim: não, mas a mudança vai aos poucos, né? Eu não, não. É na hora. Se eu faço um desbloqueio em você para você gravar vídeo, você tem que gravar vídeo depois que eu terminar de fazer o desbloqueio. Na mesma hora, não é depois, não é o semana que vem. E aí eu falo para eles o seguinte: quando a gente vai aplicando o método que a pessoa desbloqueia, que ela coloca uma crença no lugar, uma coisa que eu vejo muito no processo é quando a gente está quase fechando lá embaixo, eles falam assim: meu Deus, quando eu trabalhava no mundo corporativo era muito assim, né? Quando eles não queriam fazer alguma coisa ou estava bloqueado em fazer alguma coisa, eu começava a trabalhar. Quando chegava na metade, eles já estavam desbloqueados. Só que eu, mesmo quando eles estão desbloqueados, eu sigo até o final. Por quê? Porque às vezes a gente se engana, só porque você está entusiasmado não significa que você está desbloqueado. Então, como eu não sei por onde foi criada aquela crença, eu tenho que seguir toda a sequência até o final. Quando chega no final, eu falo: o que você está sentindo agora? Ele, caralho, eu quero sair daqui, sair correndo para trabalhar. E às vezes era de noite, de madrugada. Eu falei, cara, espera até amanhã, não tem como. A Devagar. pessoa quer ir, Respira. ela cria um input muito poderoso. Por quê? Porque quando você vai desativando, fazendo as perguntas, você vai direcionando a mente para a primeira série de perguntas. O que ela faz? Você começa meio que se sentir ridículo. Você fala, caraca, é mesmo, vai desassociando.
Aí desassociou. Nas últimas, você vai vendo aquilo que não faz sentido e vai, ao mesmo tempo, a sua mente, ela vai criando novas conexões para aquilo que você quer. Porque quem está assistindo a gente aqui ainda não descobriu uma coisa. O mesmo nível de conexão que você tem, que bloqueia você, que te impede de ter aquilo que você quer, é o mesmo nível de conexão que você tem para aquilo que você deseja. Qual é a diferença, então, Fernanda? Uma está ativada, a outra não. Essa aqui está sobrepondo a outra. Tanto que uma das coisas que a gente fala na PNL é a seguinte, né? Toda vez que você cria um desejo, você sustenta e você suspende uma crença de real potencial para ir ao encontro dele. Toda vez. Toda vez que você vai subir de nível, você cria uma crença. Cria não, você suspende uma crença para você não ir para aquele nível. E aí, aí é assim, ó, a crença está aqui e o desejo está aqui. Quando eles dois estão aqui e você está sustentando os dois, a crença e o desejo, não tem possibilidade de você sair vencedor. Não há possibilidade de você sair vencedor. Então, qual é qual é o processo, né? Você descobre a engrenagem que está atrapalhando, que está atravancando tudo, e começa a acessar uma outra engrenagem que você já tem para poder ir em direção ao que você quer. Tanto que no final, quando eu falo para elas assim, vamos criar agora 3 crenças positivas que você vai instalar para colocar no lugar da crença que você desativou. Aí elas falam o seguinte: ai, mas eu não sei, cara, o que você pode pensar que vai te dar muito ímpeto em relação. Às vezes eles falam uma coisa assim do tipo: posso tudo naquele que me fortalece. Beleza. Quando você fala, posso tudo naquele que me fortalece, você realmente sente? Porque eu fui criada em igreja, Otávio, e eu sei que muitas vezes a gente reproduz esse monte de frase, mas a gente não está sentindo Sim. nada, É. né? A É gente só não porque está é sentindo. assim que é, e dizem É que é só porque é assim lá, bonito, e é bonito né? falar. Porque é Bonito falar. legal, porque eu Bonito. quero passar de humilde, né? Aí eu falo, você está sentindo? Ela, nossa, eu sinto muito isso, eu sinto essa força dentro de mim. Ótimo, então coloca aí. Que mais? Que mais? Ah, se eu criei isso aqui algum dia, então significa que eu também posso criar essa outra coisa. Quando você pensa nisso, isso te acende o músculo do ímpeto, da força. Sim. E, cara, esse mesmo processo que eu tô te falando aqui, né, partes dele por causa até do nosso tempo, esse mesmo processo eu apliquei para pessoas que queriam gravar vídeos, para pessoas que queriam aprender a ganhar dinheiro ou começar a receber dinheiro na própria vida com mais velocidade, e para empresários que pularam, por exemplo, de 10 para 30 milhões. O mesmo processo. É porque é uma estrutura, né? Na É uma PNL, estrutura, a é PNL, uma por exemplo, fazendo estrutura. um E o paralelo, a PNL universo não tá funciona. assim, tipo, essa crença é mais difícil, essa é mais fácil, essa é mais. Não tá, cara, só tá ali. Difícil, fácil, grande, pequeno, alto, baixo, é a nossa escada de valores com base nas nossas crenças. É. Entendeu? A Então, pessoa entender assim, quando eu falo estrutura, é uma estrutura, é você recheia com o contexto da pessoa. Então, uma estrutura, ela pode ser recheada com um contexto simples, com um contexto complexo, mas é a mesma estrutura. Exemplo, o que é uma estrutura? Pense num lugar legal, que você se sente bem, e numa pessoa que você ama. Cada um pensou num lugar legal, uma pessoa que ama, alguns pensaram uma pessoa que ama muito, uma pessoa que ama mais ou menos, mas a estrutura foi a mesma e cada um recheou do jeito dele. Quando você usa estruturas, vai servir para todo mundo, porque ela vai rechear com dela. Então, eu só quero conseguir uma coisinha diferente ali, mudar um negocinho. É a mesma estrutura para conseguir uma coisa, destravar um bloqueio de algo muito grande, de algo muito pequeno. As pessoas acham que tem a diferença do poder ser mais poderosa e tudo mais, tudo mais. Lógico que você tem emoções mais fortes e tudo mais, mas a estrutura, ela vai ser a mesma. Por ela isso vai que ser vai mesmo. servir A para única tudo. diferença o que vai dificultar o processo do desbloqueio ou do destrave é a resistência da pessoa. Por isso que, antes de fazer uma sessão de crenças, eu sempre pergunto: você está disposta a liberar isso e deixar isso ir? Porque às vezes a pessoa não está. A Ela não maioria quer. das vezes. Ela não quer. Então, se você não quiser, não adianta. Então, eu faço ela me dar essa autorização no começo. E você tem que fazer isso com você quando você for fazer com você também.
antes de começar o triângulo perfeito, fala para você assim, ó, eu me autorizo nesse momento deixar ir esse pensamento que foi bom para mim um dia, mas que agora está me atrapalhando. E aí, sobre estrutura, o que eu falo sempre lá no Pró de Crenças sobre a estrutura das crenças, né? O que são crenças? São nada mais, nada menos do que ponto de vista. Então, imagina um prédio de 4 andares. A frente do prédio dá para o mar. Os fundos do prédio dá para o jardim. As laterais é o vão do buraco do prédio, tá bom? Um é o buraco onde fica o lixo e o outro é o não sei o que lá, qualquer outra coisa que seja. Playground. Um playground, pronto, um playground. E aí tem a cobertura, que é a área da piscina. Aí, o que acontece? Tem uma família morando nesse prédio. Mora nesse prédio eu, no primeiro andar, de frente para a rua. Mora minha mãe no segundo andar, de frente para o parquinho das crianças. E mora o meu primo na cobertura. Eu estou muito incomodada, porque eu estou no primeiro andar, e ali, o primeiro andar está mais perto da rua, é muito barulhento, passa lixo, aí quando passa o caminhão do lixo, fede a minha casa. Então, eu faço uma reunião de condomínio. E eu falo assim: esse prédio é horrível, porque ele fede, toda vez que a lixeiro passa, fede, não sei mais o que, nananã. Aí a minha mãe, que mora no segundo andar para os fundos, ela fala: meu Deus, esse prédio é incrível. Nem barulho faz, o único barulho que eu sinto é as crianças quando vão no parquinho. Eu amo esse prédio. Aí o meu irmão, que mora na cobertura, ele fala: imagina, esse prédio é maravilhoso. Nunca vi nem criança aqui, dá para ver a cidade toda, é maravilhoso, entra a luz do sol, entra não sei mais o quê. Qual é a única forma dessas 3 pessoas se entenderem? Quando o cara, no caso eu, do primeiro andar olhando para a rua, resolvo subir o elevador e olhar o que. E é verdade, aqui é diferente. Nossa, aqui realmente você olha para cima. Vamos lá em cima. E é verdade, aqui de cima é muito diferente. E aí o meu irmão que está lá em cima olha lá para baixo e fala: ih, realmente a sua parte, né, é ruim. Só que aí eu não sugeriria ele fazer isso, porque ele está num paradigma ótimo lá em cima. Quando ele vem aqui para baixo para olhar o ruim, porque assim, ó, o contrário também acontece. Toda hora que você vê alguém, por que eu falo sempre, né? Toda hora que você vê alguém falando em baixa frequência e você entra na história que ela está falando, você vai entrar naquela verdade também. Então, a pessoa fala assim: mas crença é verdade ou é mentira? Quem está falando mentira dos 3? Ninguém. A verdade é para os 3. A diferença é que eles não têm ferramentas para olhar por outras janelas e começar a ver que, cara, tem um mundo diferente de possibilidade. E já que eu vi que pode ter os fundos, e já que eu vi que pode ter a cobertura, eu tenho que pensar o seguinte: eu quero continuar morando aqui, olhando para a rua, ou eu quero tentar ir para a cobertura e para outro lugar? E aí, o trabalho de crenças é você pegar a sua verdade absoluta, que você assumiu que é verdade, para o prédio inteiro, e começar a olhar para outros pontos de vista e começar a destruir. Que aqui, quando eu vejo os fundos da minha mãe, quando eu vejo lá em cima no terraço do meu irmão, aquilo que eu acreditava sobre o que é esse prédio já desmoronou há muito tempo. Eu já começo a perceber que aquilo só é para mim. Entende? E aí, num prédio de 4 andares com tantas janelas, você pode olhar por cada janela diferente. Quando você chegar lá, você viu que não era isso que você estava pensando, e aí você vai começar a pensar: ok, então o que eu preciso fazer para poder mudar essa situação? Primeiro, decidir o que eu quero. E segundo, talvez, para quem está assistindo agora, né, chegar mais perto de quem está nessa situação que eu quero. Porque eles têm as conexões que eu preciso reacender ou instalar em mim para ter isso também. Isso de se aproximar de quem tem o que você quer ter é importante porque quem tem já tem a cabeça de quem tem. Ele tem a visão de mundo de quem tem, ou de quem conseguiu, né? E ele tem as crenças de quem tem.
Quando você começa a conviver com essas pessoas, você começa a ser bombardeado por essas crenças, mesmo que indiretamente. Isso que ele fala. E você começa a ver o mundo de um jeito diferente. E tanto conviver, aquilo vira uma verdade para você. Que é o que aconteceu com a gente quando era criança. Os pais foram falando, você foi olhando, acreditando. Quando você começa a viver com o pessoal que está onde você quer estar, você começa a ver, você começa meio que a acreditar naquilo. E é aquilo que você consegue desenrolar. Tem um cara, uma vez ele estava falando o seguinte, o cara está lá na empresa. Aí ele é um funcionário ali, tal, operacional. Aí ele quer ser gerente da empresa. Ele tem que começar a andar com os gerentes. Deixa eu almoçar com os gerentes, vou fazer o curso para ser gerente, vou almoçar com os gerentes, vou ouvir o papo do gerente, vou conversar com o gerente, eu tenho que ir lá ver a cabeça do gerente, porque ele começa a ser bombardeado das coisas que o gerente fala sobre ser gerente. Porque se ele fica saindo com o pessoal, com o peão vai falar que o gerente é um filho da mãe, o gerente, sei lá, é um mercenário. E quando ele vai lá, ele vê que o gerente tem um outro contexto. Então, isso é muito importante para mudar uma crença a respeito de algo que você quer e não está conseguindo, não E merece, tem ou uma tem outro coisa pensamento, importantíssima aí aqui. atrás. Legal isso. Muita gente, quando virar gerente, vai querer continuar andando com o peão, porque para ele é mais importante mostrar que é humilde do que andar com a gerência. E aí, o que que vai acontecer? Como a crença não combina, você vai começar a se tornar aquele gerente amigo. E aí, em algum momento, você vai começar a perceber que as pessoas não te respeitam mais e que você não consegue mais fazer a roda girar. Isso era um problema muito comum que eu tinha no mundo corporativo. E aí era por quê? Porque a pessoa tinha a crença de que o grupo dos gerentes era muito arrogante, muito metido, muito não sei o que lá, e ela queria pagar de humilde, porque, tipo, para ela, andar com os gerentes era ruim, e andar com, né, a galera ali do escritório era, né? Então, qual é o meu foco aqui? É ser gerente ou ser legal? Ou passar por legal? E não quer dizer que quando você for gerente, você não vai ser legal, né? Quer dizer que o que você está colocando como prioridade na sua vida e no seu trabalho nesse momento é muito mais ser aceito do que criar a vida que você quer. E às E vezes, isso é às uma. vezes o cara que pensa em ser gerente, ele não consegue, ou tem uma trava, um bloqueio, é porque ele não quer ser o arrogante, ou não sei o quê, e tudo mais. E isso é Ou, tipo emocional. assim, tô doido para ser gerente, mas fala mal de todos os gerentes. Gente, acabou, isso acabou com a tua vida. Você quer ser rico? Começa a perceber o que que você pensa quando você vê uma pessoa rica. Começa a O perceber os vídeos que você vê de pessoas ricas. Porque olha só, gente arrogante tem tanto rico quanto pobre, né? Isso aí dinheiro não não, define, ele não só vê. potencializa o Arrogância cara. não vê classe social. Porém, quando você é uma pessoa que tem dinheiro, você está em evidência. Então, uma pessoa rica que comete uma arrogância, uma coisa é uma pessoa, uma social, uma pessoa da rede social, uma coisa é eu, que tem 50 mil seguidores, falar uma coisa extremamente preconceituosa em público e ser cancelada. Eu tenho um risco muito maior de ser cancelada. Agora, uma coisa é você, que tem 500 seguidores, falar uma besteira na tua rede social e depois ir lá e pagar, não vai acontecer nada. Então, quanto mais visibilidade, quanto mais sucesso, quanto mais dinheiro, mais você é visto. E isso é uma coisa também que impede as pessoas de terem sucesso, porque elas não querem a autorresponsabilidade de ser estrela. Elas querem ser estrela apagada. Meu, não existe isso. A partir do momento que você quer uma vida imponente, que você quer ser imponente, que você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, não dá para ser anônimo. Ninguém que é realmente muito bom naquilo que faz fica anônimo. Alguém Não vai tem, ver. não tem. Você vai, Não tem como você dirigir o carro dos seus sonhos e ninguém vê se dirigir o carro dos seus sonhos. Não tem. não tem como. Vai o quê? Vai mandar com um carro com capa? Não tem como. Vai chamar mais atenção do que se ele tivesse desencapado. Boa. Ainda tem essa, né? Fê, eu acho que, cara, foi bastante coisa até agora, Também e acho. aí eu não quero esticar, porque senão começa a ter muita coisa, o pessoal não sabe o que fazer mais, o que eu vou mexer disso tudo que eu Também aprendi, e acho. não se mexe. Então, Concordo. o menos é mais. Então, como foi bastante coisa, eu acho que tá, cara, de ótimo tamanho aqui
porque você passou duas coisas muito importantes, que é o principal pedido que eu recebo para as pessoas, que é, mas como é que eu acho a minha crença? E a outra é, tá, mas eu achei a crença, o que que eu faço então? E você meio que deu aí duas estruturas, dois exercícios, jeitos de encontrar e jeitos de mexer, meio que inicialmente superficiais. Quem quiser se aprofundar nisso ou até passar aí por esse processo todo, aprender a fazer e tudo mais, os contatos da Nanda estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o Instagram dela, tem os contatos, manda aí o direct para a Nanda, fala com ela lá que ela vai até, fala assim, eu estava na live lá com o Otávio, ela vai te atender diferente, né? Porque está na live, tá bom? Atender diferente. E aí você pergunta para ela. Ela tem cursos, ela tem muito material gratuito, material pago, tem formações para quem é do desenvolvimento humano, para quem é terapeuta, coach, professor. E você pode aprender muito sobre crenças. Eu vou dizer para você, se você quer aprender sobre esse assunto, é com a Ananda, porque eu não ensino esse assunto também, tem essa. Né? Então, mas mesmo que ensinar, você pode aprender com o que você simpatiza mais sempre. Então, peguem os contatos e sigam a Nanda Pérez e comecem a extrair, perguntem para vocês começarem a perceber e se conhecer mais. Eu acho que o autoconhecimento é o grande poder. Apesar que dinheiro é poder, o autoconhecimento é poder. Em cima disso vem todo o restante. E eu vou deixar você encerrar aí passando qualquer mensagem que você quiser, Fê, falar o que você quiser para o pessoal e dar uma última mensagem aí, mas já vou te agradecer pelo seu tempo e por ter trazido um material tão denso, tão profundo até. Eu sei que muita gente talvez não pegou muita coisa, porque ainda está tendo contato inicial com isso, mas uma galera que já me segue, me ouve falar muito disso, conseguiu captar o que estava faltando. É questão de prática. Quem quiser assistir essa aula de novo, ela vai ficar liberada no YouTube um tempo, depois ela vai lá para o Plano do Castanho. Aqui na descrição do vídeo também tem um linkzinho para você entrar no Plano do Castanho e assistir todas as outras aulas com os parceiros aí. Então, Fê, brigadaço pelo seu tempo, a minha cabeça fervilhou aqui porque você me falou das estruturas e, cara, são muito parecidas com as que eu uso, então como eu sei o poder das que eu uso, eu falei, isso aí é master poderoso, é muito pica das galáxias, porque é a mesma estrutura, só que aplicado de forma diferente. Então, já vou aplicar em mim, em algumas coisas, clientes, etc. Aplica que você vai Muito adorar. bom. Eu vou deixar você à vontade para passar a sua última mensagem, falar o que você quiser para a gente encerrar. E quem quiser pode deixar perguntas aí, não no chat, porque eu não vou estar lendo, mas na descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo, como tá sendo gravado, você depois coloca nos comentários que eu respondo para vocês, tudo bem? E qualquer coisa que eu não souber responder, que não estava aqui, eu pergunto lá para a Nanda e trago depois, então fiquem à vontade. Nanda, o espaço é seu aí para você se despedir e quem quiser agradecer a Nanda, manda lá, tira a fotinho da gente aqui, ó, pega o celular agora, tira a fotinho da gente fazendo essa live agora no YouTube, bota na sua story em algum lugar e marca a Nanda Pérez. Fala o seu Instagram aqui pro pessoal que de repente não vai, tirou a foto e não quer ir lá olhar na descrição. Instagram. Nanda_Pérez. Tá o Pérez meu com E, nomezinho aqui Pérez ou escrito. Pérez com É I? com I aqui, ó. Tá igual. Eu não sei se o meu nome aparece aqui quando tá no YouTube. Eu acho que Não, sim, né? eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim também. É Nanda, Pérez com. É igual Paris, só que é Pérez, né? Com E. É com I E no e com I. final. Com E e com I. É isso. Nanda, Isso. underline, Pérez. Muito Pérez. bom. Fê, Isso. é seu aqui o espaço para você se despedir, falar o que você quiser, para passar um conteúdo, se quiser. Faz o que você quiser para se despedir e encerrar, que eu acho que está de ótimo tamanho aqui, foi sensacional. Obrigada, Otávio. Primeiro, eu quero agradecer por você ter me convidado. Achei assim sensacional. Eu amo falar sobre isso. Eu te falei, né? Eu começo a falar de crenças e assim, ó, a gente vai falando num nível que não tem mais limites, né? Enfim, né? É um trabalho que eu amo, é um trabalho que eu adoro fazer, então, muito obrigada. Queria que quem está assistindo agora, gente, escrevesse, colocasse aqui nos comentários se fez sentido para você. Eu vou vir aqui terça-feira para ler os comentários. Me diz assim, se fez sentido para você, até para eu entender também se a linguagem que eu estou falando te impactou de alguma forma. Se você conseguiu detectar uma crença que você nem imaginava, escreve aqui para mim, porque eu quero saber, tá? Isso. E eu quero fechar com uma historinha que eu conto sempre, né? Talvez alguém aqui que já está me seguindo até já ouviu contando essa história, mas eu adoro contar essa história porque ela, além de ser real, ela é real, né? Que é o seguinte: a minha filha tinha 7 anos de idade e nós estávamos assistindo um programa nesses programas de Natural Geographic, né? Que tinha de coisa de natureza. E a gente ela estava vendo um programa que era um cientista falando.
que há milhões de anos atrás, as estrelas no céu se chocaram, né? E jogaram aqui na Terra, caiu aqui na Terra, o que os cientistas chamam de pó de estrela. Então, eles encontraram esse pó de estrela em vários lugares na Terra e eles começaram a pesquisar de que era feito esse pó de estrela, né? E eles descobriram que a base do pó de estrela, né, os componentes básicos do pó de estrela existem na natureza, nos animais e em mim e em você. Então eu gosto de falar sempre assim, ó, biologicamente você já nasceu para ser uma estrela. Eu não sei qual é o conceito de vocês do que é estrela, do que é ter sucesso, do que é ter prosperidade, do que é ter riqueza na vida. Mas biologicamente, a vida, o universo ou Deus, como você acredite, já criou você para ser uma estrela, ou até para ser mais do que uma estrela. O que a vida está esperando de você é você decidir tomar esse espaço que já é seu, não por direito, mas por merecimento e simplesmente por existir. Acreditar nisso faz toda a diferença na sua vida. Ninguém está aqui competindo e você não veio aqui para pagar nada. Você veio aqui para ser um criador deliberado e para brilhar com todos os talentos, competências, prosperidade, propósito que a vida te deu de presente. Então aproveita e bora brilhar. Desejo para vocês luz, alegria, amor, prosperidade, riqueza, sexo selvagem e tudo mais que vocês queiram para a vida de vocês. Vocês não merecem menos do que isso. É isso. Beijo da Nanda Pérez aqui. Até a Sensacional. próxima. E como eu gosto de dizer, né? Se Deus quiser e Ele há de querer. Muito bom. Depois dessa não tem mais nada o que falar. Gente, até o próximo aulão do clã ou aulão de PNL toda terça. A gente se vê aí. Um grande Até mais, abraço. galera. Tchau, tchau. Valeu.